João capítulo 2, verso 15 a 17. Todos acharam? Amém. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, porque Tu és o Deus de Israel, Tu és o Deus que abriu o mar vermelho, Tu és o Deus que estivesse com Daniel na cova dos leões, Tu és o Deus que estivesse com Gideão, com Josué, com o povo de Israel no passado, estás presente com a Tua igreja, hoje à noite, nesta igreja em especial. Por isso nós te damos glória, honra, louvor, exaltação, porque Tu és soberano, Tu és o Deus Altíssimo, Deus que por nós tudo realiza, tudo executa, para que nada é impossível. Pedimos que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, aplique essa palavra no nosso coração, edificando a nossa fé, para que possamos andar nos Teus caminhos, guardar os Teus mandamentos, cumprir a Tua vontade e vivermos para a Tua glória. Ouve a nossa oração e abençoa a Tua igreja pela exposição da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós pregamos sobre esse tema há uns 4 minutos atrás, e hoje nós queremos voltar a falar sobre isso, só numa nova perspectiva. Nós vimos que essa carta foi escrita pelo apóstolo João. O apóstolo João escreveu a primeira, a segunda e a terceira epístola, que se encontram uma vizinha à outra, antes do livro de Judas e do livro de Apocalipse. O apóstolo João também escreveu por inspiração divina o Evangelho de João. O propósito pelo qual o apóstolo João escreveu essa epístola, essa primeira epístola, foi para preservar a fé dos cristãos da igreja apostólica diante da perseguição do Império Romano. Em meio a muito sofrimento, muita violência, muito derramamento de sangue, muito martírio, João escreveu essa carta para preservar a fé dos cristãos. Em segundo lugar, ele escreveu essa carta para exortá-los não somente a perseverar na fé, mas a exortá-los a viver uma vida de santidade e obediência aos mandamentos divinos. E em terceiro lugar, ele escreveu essa carta para combater o gnosticismo. Era uma falsa doutrina ensinada por falsos mestres que se introduziram na igreja local, na igreja apostólica do primeiro século, e disseminaram falsas doutrinas, negando a divindade de Jesus Cristo, e com isso perturbando a fé dos discípulos do primeiro século. Então ele escreveu essa carta com essas 3 perspectivas: preservar a fé dos cristãos, exortá-los a serem fiéis a Deus, andando em santidade, guardando os seus mandamentos, e a guardá-los dos falsos ensinos ou dos falsos mestres. João defende nessa epístola algumas evidências do novo nascimento, isso é, o que é que prova, o que é que testifica que alguém é salvo, é convertido, tem a vida eterna, nasceu de novo, foi regenerado, foi transformado pelo poder do Espírito Santo através do Evangelho. Então, nós, na semana que pregamos, há 4 minutos atrás, nós trouxemos pelo menos 3 evidências. A primeira evidência de que somos salvos, nascidos de novo, é a fé salvadora em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Não dependemos de mais nada para sermos salvos a não ser de Jesus. As obras não salvam, a tradição não salva, o dízimo não salva, o batismo não salva, a ceia não salva, a religião não salva, a igreja não salva, só Jesus Cristo salva. Ele é o Salvador. 1 João 4,15 diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus está nele e ele está em Deus. Atos 15:11 diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus.
Em Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, uma evidência de que somos salvos é se nós cremos em Jesus como Filho de Deus, como Salvador, que morreu na cruz, mas ressuscitou para nos dar a vida eterna. Nada mais pode ser acrescentado a isso. O sacrifício de Jesus é único, é perfeito, é absoluto, é completo, é suficiente. Amém? Essa é uma evidência de que nós temos realmente o novo nascimento, de que somos salvos por meio da fé em Jesus. Segundo, a segunda evidência é decorrente dessa primeira evidência. Se nós somos salvos porque cremos em Jesus, nós vamos amá-lo e vamos rejeitar o mundo. Por isso que nós lemos esse texto: não ameis o mundo nem as coisas que o mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Essa é a segunda evidência. Por que nós vemos tantos maus testemunhos de pessoas que confessam que são salvas, confessam que são cristãos, mas não um mau testemunho? Testemunho esse que, ao invés de atrair as pessoas para Jesus, afasta. Que, ao invés de atrair as pessoas para um culto evangélico, para a igreja, afasta. Ao invés de trazer as pessoas aos pés da cruz, afasta as pessoas. Porque essas pessoas que têm esse mau testemunho, essa mau conduta, esse mau procedimento, elas, com o seu mau testemunho, estão dizendo: nós acreditamos em Jesus, mas nós não obedecemos a Jesus. Nós acreditamos em Jesus, mas nós não amamos a Jesus porque amamos o mundo. Então, essa é uma contra-evidência de que somos salvos. Se somos salvos, nós vamos amar a Jesus e não amaremos o mundo. Amém? Eu vou explicar melhor daqui a pouco. Terceira evidência: quem é verdadeiramente salvo vai amar a Jesus de todo o coração, rejeitar o mundo e, consequentemente, vai guardar os seus mandamentos. Isso não é legalismo, irmão. Veja bem, legalismo é você guardar a lei para, por meio da lei, você tentar ser justificado diante de Deus. Por exemplo, guarde o sábado. Se você não guardar o sábado, você não pode ser salvo. Tem que aceitar Jesus e guardar o sábado. Isso é legalismo. Não é isso que a Bíblia ensina. É isso que os adventistas ensinam, mas não é isso que a Bíblia ensina. Amém? Então, a lei não salva, a lei conduz ao arrependimento. Eu não saberia que adulterar é pecado se a lei não dissesse não adulterarás. Eu não saberia que roubar é pecado se a lei não dissesse não roubarás. Então a lei serviu de aio, serviu de pedagogo, serviu de professor, serviu de indicador do nosso pecado para nos levar ao arrependimento e à fé em Cristo. Mas a lei não salva. Ninguém é justificado pela lei, e sim pela graça. Amém? Porém, todavia, porém, se eu sou salvo, se eu tenho a certeza da salvação, se eu amo a Jesus, eu irei guardar os mandamentos do Senhor, não para me justificar, mas para glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, minha obediência é resultado da minha conversão, minha obediência é resultado da minha devoção, minha obediência é resultado da minha adoração ao Senhor Jesus, porque eu sou salvo. Amém? 1 João capítulo 5, verso 3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Gostaríamos hoje de refletir na segunda evidência do novo nascimento. Ok? A primeira é a fé salvadora somente em Jesus. A segunda é amar a Deus e rejeitar o mundo. Terceira, guardar os seus mandamentos como evidência do nosso amor a Cristo. Vamos refletir hoje na segunda: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama Jesus, meus amados irmãos, não ama o mundo com suas paixões e atrações pecaminosas. Isso se chama de amor radical ou amor espiritual. Quando os fariseus questionaram o Senhor Jesus em Mateus capítulo 22, questionando acerca do grande mandamento da lei para testar Jesus, Jesus disse: o primeiro e grande mandamento é:
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a teu mesmo. Isso se chama de amor radical. Não está na Bíblia esse termo radical. Eu estou colocando para uma ilustração. Então, se eu sou salvo, eu vou amar Jesus radicalmente. Vou amar Jesus de uma forma que esse amor vai suplantar qualquer outro tipo de amor que eu tenha na minha vida. Amar a Deus em primeiro lugar e no próximo como a mim mesmo. É um amor espiritual, baseado no meu relacionamento com Deus. As Escrituras nos revelam várias formas ou vários tipos de amor. Se não vejamos, a Bíblia nos revela que existe o amor às trevas. Em João 3,19 diz o seguinte: a luz vê ao mundo. A luz é Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 3,19 o próprio Jesus disse: a luz vê ao mundo, eu vi ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, esse é o tipo de amor: amar as trevas, amar ao mal. Segundo tipo de amor que a Bíblia revela: amor ao dinheiro. A Bíblia não condena o dinheiro em si, nem você possuir dinheiro, mas você amá-lo de uma forma idolátrica. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro, veja bem, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu já dei esse testemunho aqui na igreja de uma mulher, nos Estados Unidos, do norte, uma grande igreja, casada com um homem muito rico, riquíssimo. E quando eu digo rico, no contexto norte-americano, é uma pessoa realmente muito rica, não um novo rico, é uma pessoa que tem muitos bens, que tem muito dinheiro, enfim. E ela sofria muito, porque o marido dela não era cristão e humilhava muito ela por causa da sua fé. E ela sempre estava se aconselhando com o pastor, porém, o pastor, sensibilizado, estava sempre orando por aquela mulher, porque era uma mulher que estava em todos os cultos, não faltava nem no culto da igreja, uma mulher assim que aparentemente muito comprometida com a obra de Deus, com Deus. E um dia, este homem, que era marido dessa mulher, morreu repentinamente, teve uma morte súbita, e ela ficou viúva. Obviamente ela herdou toda a fortuna que era do seu marido, todo o dinheiro que era dele, todos os bens, propriedades, empresas, tudo, investimentos. E então ela começou a desfrutar do dinheiro que ela tinha, porque quando ele era vivo, ela não desfrutava tanto quanto começou a desfrutar depois da morte dele. Resultado, ela começou a se afastar da igreja, ela começou a esfriar na fé, ela começou a faltar aos cultos, ela começou então a amar mais a riqueza que o seu esposo conseguiu acumular durante anos e anos de trabalho, e ela saiu da igreja, ela desviou-se da fé e ela esfriou espiritualmente. Isso é amor do dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se traspassaram ou se atormentaram por muita coisa. Mas outro tipo de amor é o amor às obras da carne, o amor à nossa natureza pecaminosa, como Paulo diz em Romanos 8,5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que foi que aconteceu essa semana em Campina Grande, num hotel, com duas adolescentes que eram irmãs e dois rapazes que eram namorados, uma delas e o outro tinham amizade com elas. Se vocês viram no jornal, a Rede Globo, o jornal do Correio da Paraíba, acredito que muitos de vocês devem ter lido ou ouvido a respeito. Uma moça de 17 anos, a irmã de 14, dois rapazes de 18, 19 anos, foram para um motel, e naquele motel houve um desentendimento entre eles, e ele acabou matando uma daquelas moças de 17 anos. Veja bem, foi isso consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Deus, nosso Jesus Cristo.
Nós oramos pela família, penalizados, nem conhecendo, não sabemos quem são, porque perdeu uma filha e numa situação trágica dessa, assassinada, dentro de um hotel. A irmã está tão traumatizada que ela não consegue nem dormir, nem comer. Ela disse: eu me lembro do rosto da minha irmã banhado de sangue no quarto daquele motel. Eu li isso no Correio da Paraíba. Eu não estou acrescentando uma vírgula no que eu li no jornal. Então, o amor às obras da carne, como a prostituição, o adultério, a fornicação, o homossexualismo, o lesbianismo, o alcoolismo, as drogas e todas as perversões sexuais, morais, leva o ser humano a um distanciamento maior de Deus. Mas tem pessoas que amam e vivem na prática do pecado. Ao quarto tipo de amor que a Bíblia traz, que é o amor egocêntrico, o amor a si mesmo. São pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si, pessoas que não olham além do seu nariz, que não olham além das suas fronteiras, que não olham além dos seus ideais de vida, pessoas que são insensíveis, pessoas que são implacáveis, pessoas que são incapazes de se condoer, de sensibilizar com o sofrimento do seu próximo. São pessoas que vivem só para si mesmo, são pessoas egoístas. A Bíblia fala também do amor ao mundo, que é justamente o texto, mas gostaríamos de escolher hoje à noite. 1 João 2,15, novamente eu queria repetir: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, o que significa não amar o mundo? Essa é a grande questão. Como é que nós interpretamos não amar o mundo? A palavra mundo, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento especificamente, tem três conotações diferentes uma da outra. Primeiro, a palavra mundo significa terra física. O mundo, globo terrestre, como está escrito em João 9,32 e João capítulo 1, verso 10. Desde o princípio do mundo, o mundo criado, o mundo físico, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. João capítulo 1, versículo 10 diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. A palavra mundo, nesse contexto de João capítulo 1, verso 10, de João capítulo 9, verso 32, é mundo terra física. Então, quando João, inspirado pelo Espírito, disse: não ameis o mundo, João não está dizendo: não ame o mundo criado por Deus, porque Deus criou o mundo e Deus ama a criação que ele fez. Mas o mundo tem outro significado no Novo Testamento, que é o de pessoas, de habitantes, de população, da humanidade como um todo. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Não é uma contradição Jesus dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve: não ameis o mundo. Mas Jesus amou o mundo. Que mundo é esse? Dá para perceber a diferença, a distinção? Mundo agora, em João 3,16, não é terra física, não é a criação física que Deus fez, que Deus criou. O mundo agora são as pessoas. Mas há uma terceira conotação, que é mundo, sistema de valores da sociedade, sistema de valores iníquos, pecaminosos. É justamente esse terceiro tipo, ou essa terceira conotação da palavra mundo, que João se refere no capítulo 2, verso 15: não ameis o mundo. O mundo ali não é a terra física, não são as pessoas que vivem no mundo, terra física, mas é o sistema de valores. Como Paulo diz em Efésios, que ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e ofensas, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Então, quando João diz não ameis o mundo, é não ame o sistema de valores, não ame a contracultura cristã, não ame a cosmovisão da sociedade, não ame o que as pessoas do mundo amam. Ame as pessoas, mas não ame o que elas amam. Amém? Então é nessa perspectiva que João está exortando a igreja
E quem realmente é salvo, é convertido, é nascido de novo, é regenerado, não vai amar o mundo porque ama Jesus e já foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6, longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, para a qual eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Que texto profundo. Longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, pela qual cruz, onde ele foi salvo, eu estou morto para o mundo, sistema de valores. E o mundo, sistema de valores, está morto para mim. Amém? Então, você pode se autodiagnosticar, se autoexaminar-se, fazer uma reflexão e perguntar a si mesmo e a sua consciência: eu amo mesmo a Jesus? Eu amo mesmo ao Senhor da minha vida? Ou eu amo o mundo ainda? É uma pergunta para todos nós fazermos. Porque se existe em nós amor ao mundo, não terra física, não pessoas, mas ao sistema de valores deste mundo, perverso e nível, controlado por Satanás, então nós precisamos rever os nossos conceitos e precisamos nos arrepender e voltarmos aos princípios bíblicos para uma nova resolução da nossa vida. Pois quem ama a este mundo, diz o texto, o amor do Pai não está nele. O amor a Deus é contrário ao amor do mundo. O cristão deve amar as pessoas como criaturas de Deus. Também deve amar a criação de Deus, mas não deve amar o sistema desse mundo. Amar o mundo nos incapacita, nos neutraliza para amar verdadeiramente a Deus. Ficamos entorpecidos, escravizados quando amamos o mundo e deixamos de amar a Jesus. Jesus amou e ama o mundo, as pessoas e a criação. Porém, ele aborrece e repudia o mundo. E também ele é repudiado pelas pessoas que amam esse mundo. No Evangelho de João, capítulo 15, versos 18 e 19, o Senhor Jesus diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, o mundo me aborreceu, o mundo me odiou. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Que palavra, né? Somos enviados ao mundo para pregar o Evangelho, porém não devemos amar o sistema desse mundo, nem o que as pessoas amam. Em Lucas capítulo 16, verso 16, a Escritura diz: porque o que entre os homens é exaltado perante Deus é abominável. Então, a quem você ama mais? A Deus ou ao mundo? Ou a quem você ama de verdade? A Jesus Cristo, seu Salvador, ou ao mundo com as suas paixões e com as suas concupiscências? Mas o que é que há nesse mundo, nesse sistema de valores, saindo do geral para o específico? Saindo do que João diz no verso 15 para o verso 16 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Que coisas são essas que no mundo há? Que sistema de valores são esses no mundo há? Que nós não devemos amar, porque se nós amarmos, nós estaríamos negando a fé e o amor a Jesus. Ele responde no verso 16. Veja o que ele diz. Verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo, sistema de valores, passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o que vem a ser concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida? A palavra concupiscência é uma palavra pouco usada no português contemporâneo, mas ela significa um desejo incontrolável, uma cobiça incontrolável. Então, mudando para apenas esclarecer o que João está tentando falar, poderíamos dizer o desejo incontrolável da carne, o desejo incontrolável dos olhos, a soberba dos olhos, ou melhor, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida não procede de Deus, mas do mundo, e o mundo
preocupar-se com suas cobiças, com seus pecados, com seus valores transitórios e efêmeros. Quando Paulo fala sobre as obras da carne, põe por favor, René, se tiver aí, põe aí. As obras da carne, Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21. Vamos ler esse texto. Aí vai falar sobre a concupiscência da carne, ou as cobiças da carne, os desejos incontroláveis, os impulsos incontroláveis da natureza pecaminosa do ser humano. Essas coisas que não agradam a Deus e que nos afastam de Deus e que nós devemos, então, como cristãos, buscar a mortificação, a santificação e a consagração. Vamos ler. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Pode passar. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, verso 21, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, concupiscência da carne é isso, é tudo isso que eu li. São as obras da carne. E quem ama o mundo, ou as coisas do mundo há, não procede de Deus, ou melhor, não tem em si o amor de Deus, não está evidenciando que é nascido de novo, não está evidenciando que é um crente salvo, que tem a vida eterna, que tem a certeza da salvação, a segurança da salvação. Porque se eu sou salvo, eu vou de alguma forma evidenciar a minha fé através da minha obediência à vontade de Deus. E o que é a concupiscência dos olhos? Ou a cobiça dos olhos? Desejo incontrolável que a cobiça dos olhos produz no ser humano. A Bíblia fala sobre Davi. Davi, ele teve uma experiência que foi uma experiência à parte. Vamos dizer que foi uma experiência à parte da vida dele, porque ele era um adorador, era um homem que amava o Senhor, era um homem que tinha um compromisso tremendo com Deus. Mas teve um momento da sua vida que ele deu lugar à concupiscência da carne e à concupiscência dos olhos, porque elas estão interrelacionadas uma com a outra. E ele estava em Jerusalém. De repente ele olhou para uma mulher muito bonita, muito sensual. A Bíblia não usa esses termos, mas diz que era uma mulher muito bonita. E ele viu a despida banhando-se. E ele desejou no coração. Mas por que ele desejou no coração? Porque os seus olhos cobiçaram o corpo daquela mulher. Que era mulher de um soldado do seu exército. E o que foi que ele fez? Ele ficou entorpecido por aquele desejo. Ele ficou enfeitiçado por aquele desejo, se é que eu posso dar esse termo. Ele ficou tão atraído pelo corpo dela, que ele mandou buscá-la. E que ele trouxe-a para dentro do palácio real em Jerusalém, e ele deitou-se com ela na cama, e ele cometeu adultério com ela. Ele convenceu-a, persuadiu-a a ir com ele para a cama, enquanto o esposo dela, que era soldado dele, estava na guerra. O que aconteceu com Davi? Ele sofreu até o fim da vida por causa disso. Se eu fosse falar hoje das consequências do pecado de Davi, eu nomearia pelo menos 15 consequências. O filho que ele teve com Betseba morreu. Depois Aminon, seu filho, estrupou a sua filha Tamar. Aí depois Absalão matou Aminon, que também era filho de Davi. Aí depois Absalão saiu de Jerusalém. Depois voltou porque ele sentiu saudade. Aí ele se rebelou contra o pai, dividiu o reino, humilhou Davi. Davi saiu descalço de Jerusalém. Foi amaldiçoado por Simei enquanto caminhava para fora de Jerusalém. Depois ele consegue retornar para Jerusalém e ele pede para os líderes militares do seu exército para não matar Absalão, seu filho, porque apesar de Absalão ter matado seu filho mais novo, Aminon, que estrupou sua filha Tamar, ele amava Absalão, era filho, era sangue do sangue. Mas um dos líderes do exército de Davi não atendeu seu pedido e matou Absalão covardemente. Mais um filho dele morreu. E ele chegou ao fim da vida, já idoso, sendo cuidado por uma mulher e esperando o momento de passar a fazer a sucessão do Reino Unido de Israel.
para seu filho Adonias, ou melhor, para seu filho Salomão. Mas sabe o que acontece? Adonias, seu filho, quis usurpar o trono. Imagina um homem já idoso, em cima de uma cama, sendo cuidado por uma pessoa, sem muita saúde, e ver o seu próprio filho traindo ele e levantando um motim dentro do Reino Unido de Israel para usurpar o reino. Foi preciso que a mãe de Salomão, junto com alguns profetas e sacerdotes, tentasse convencê-lo de que havia uma iniciativa de Adonias de usurpar o reino. E o que aconteceu? Davi então se levanta e manda coroar Salomão. Mas até o finzinho da vida dele, ele sofreu amargamente por causa daquele pecado. Eu poderia nomear outras consequências. Quando você lê 1 Samuel, você vê quanto Davi sofreu. Você divide aquele Davi antes do pecado e depois do pecado, antes da queda e depois da queda. Quando Davi era um homem feliz, um adorador, um homem cheio do Espírito, e quando Davi foi um homem amargurado de Espírito, um homem que passou a vida toda, ou o resto da vida, sofrendo como consequência do seu pecado. Por quê? Concupiscência dos olhos, cobiça dos olhos. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As coisas que há do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, não vem de Deus, mas vem do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas em terceiro lugar, o que é soberba da vida? Soberba da vida nós poderíamos nomear como orgulho, fama, prazeres, vaidades transitórias, que tornam o homem mais egoísta e mais idólatras. São desejos sórdidos, insaciáveis, valores falsos e enganosos, é o endeusamento do eu, é a autoexaltação, a glorificação do ego. Soberba da vida é isso, é o que a sociedade valoriza, é o que o sistema desse mundo valoriza. A autoexaltação de si próprio, a autoglorificação de si próprio, o endeusamento de si próprio, é o narcisismo. É como aquela lenda grega daquele jovem que foi se olhar no lago e viu a sua imagem no lago, e ele achou tão bonito que ele mergulhou no lago e ele morreu afogado na sua própria imagem, na sua própria autoimagem refletida na superfície daquele lago. Isso é uma lenda, não é? Não é uma coisa verdadeira, mas a lenda do Narciso nos ensina o seguinte: nós podemos nos embriagar, nos entorpecer, nos envaidecer com a nossa autoimagem, com a nossa autoexaltação, com o nosso autoendeusamento. É por isso que as pessoas hoje se preocupam tanto em ter um corpo enxuto, pessoas que ficam às vezes até anorexas, de tanto que elas deixam de comer para emagrecer, para ficar com o corpo esbelto. É por isso que as pessoas hoje se preocupam tanto em ter um corpo musculoso, um corpo bem saudável entre aspas, né? Porque a beleza interior não é tão importante quanto a beleza exterior. É por isso que as pessoas hoje cultuam tanto o ser eu sou, o ser eu tenho, o ser eu faço, o ser eu estou, o ser que exalta o ego do ser humano. Isso é soberba da vida. Quando João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua, importa que Jesus seja exaltado, importa que Jesus seja glorificado. O profeta Jeremias diz lá no capítulo 9: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor, eu faço justiça, juízo e misericórdia sobre a terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu não estou fazendo apologia aqui, é você viver com o cabelo desarrumado, barba crescida, mal vestido, não usa desodorante, não escova os dentes, não andar como um mendigo. Não estou fazendo apologia, isso, não estou fazendo defesa disso, não. Dê sua escovinha, dê sua chapinha, faça o que você tem que fazer, se vista bem, monte com um perfume, você é o competente do Espírito Santo. Eu estou falando das motivações interiores do coração e da alma. Quando nós idolatramos o nosso ego, quando nós idolatramos o
o nosso ser interior, quando a gente quer ser o destaque, a gente quer se destacar, a gente quer ser visto como um cara, como uma pessoa, a gente quer os aplausos, a gente quer o brilho, a gente quer os holofotes sobre nós. Isso é narcisismo. Isso é hedonismo, é cultuando a si mesmo, é cultuando os prazeres, é a soberba da vida, é lutar desenfreadamente pelas coisas materiais, independente das coisas espirituais, é valorizar tudo menos a família, é valorizar tudo menos os amigos, é valorizar tudo menos a igreja, é valorizar tudo menos Jesus Cristo, é valorizar as possessões materiais, independente dos valores espirituais. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a vida do homem não constitui-se dos bens que possui, dos títulos que possui, dos anéis que usa no dedo, ou de qualquer outra coisa que ele venha possuir. A nossa vida se constitui em viver para a glória de Deus, e tudo que somos, e temos, e fizemos, e obtemos, é para a glória de Deus. Meu pai é para a glória de Deus, minha casa é para a glória de Deus, minha família é para a glória de Deus, meu mestrado é para a glória de Deus, meu doutorado é para a glória de Deus, minhas amizades são para a glória de Deus, meus relacionamentos sociais são para a glória de Deus, minha profissão é para a glória de Deus, meus filhos são para a glória de Deus, meus projetos são para a glória de Deus, meus sonhos são para a glória de Deus, meus desejos são para a glória de Deus, e o que não for para a glória de Deus deve ser descartado e deixado de lado. Porque se Deus não é Senhor, então não serve para ser adorado. Você adora aquilo que é Senhor na sua vida, aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração. Por isso que o apóstolo João diz: a soberba da vida não vem do Pai. E essas coisas, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, isso passa, é transitório, é efêmero, é frágil, é vulnerável, meus irmãos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sempre. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 4: a amizade do mundo é inimiga de Deus. Em Romanos 8, 5 a 8, Paulo diz: as inclinações da carne nos separam da comunhão com Deus. O sistema desse mundo está sob o domínio de Satanás. Por isso, quem ama o mundo está se relacionando com o espírito do anticristo. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 2 Coríntios 4,4 diz: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em Tiago 4, versículo 4, o apóstolo Tiago diz: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora eu volto a fazer a primeira pergunta: o que é o mundo? As pessoas? Não. Jesus amou o mundo. A terra física. Você não pode tomar um banho de mar, não pode tomar um banho de rio, você não pode praticar um esporte. Não, não é isso. Você não pode ir no shopping center com a família, comer uma pizza, dar um passeio. Você não pode viajar, fazer uma viagem de férias, uma viagem de lazer. Não, não é nada disso. Você pode fazer tudo isso com ordem e decência. Amém? Amém. O que você não pode e não deve é amar o que as pessoas amam, é amar o que as pessoas valorizam, que Deus não valoriza e que Deus não se agrada. O sistema de valores, aí é onde nós entramos. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências. Vejam bem, meus irmãos, nós ouvimos menos de um mês que dois jovens numa moto sequestraram duas senhoras casadas, jovens, uma tinha 40 e poucos anos, outra tinha 30 e poucos anos, com uma criança. Saíram com ela dos bancários, bem próximo onde eu moro, bem perto mesmo, 3, 4 ruas depois. E levaram essa moça lá em sentido de Goiânia, perto daquela fábrica da Fiat nova. E levaram elas para o Matagal, estruparam aquelas moças, amarraram a criança. Eu fico pensando, o que é que leva uma pessoa a fazer isso? Isso é uma monstruosidade. Precisaram fazer isso.
Tanta mulher aí querendo sair para o motel. Não que seja certo, mas precisava sequestrar 2 mães de família, 2 mulheres de bem. E além de sequestrar, tentar matá-las. E além de tentar matá-las, conseguiram matar uma, a outra sobreviveu. Ainda teve uma criança indefesa, incapaz de fazer qualquer mal. Ficou amarrada numa árvore, exposta ao frio, exposta à noite, aos perigos de uma mata. Sobreviveu porque Deus, a sua bondade, a sua soberania, preservou a vida dela. Agora, parte do que eu vou dizer, talvez você já saiba. O jovem que matou por atropelamento uma dessas 2 mulheres é filho do pastor evangélico. Pastor, eu não acredito. Pai, can't believe. Eu não posso acreditar. I am too. Eu também não. Eu também não posso acreditar. Quando eu li isso, eu disse, meu Deus, esse pastor deve estar no fundo do poço. Só que ele não sabe disso. Ele tem 78 anos, fez 2 cirurgias. O filho dele, irmão desse rapaz, também é pastor. E no jornal Correio da Paraíba, eu leio o Correio todos os dias, de segunda a domingo, está lá a reportagem. Não disse ao meu pai o que o meu irmão fez, porque meu pai é idoso, submeteu cirurgia, e por questões de respeito à idade dele, para não prejudicá-lo, para ele não ter um infarto, coisa desse tipo, eu prometi ao meu pai, ele não sabe que meu irmão está preso, porque ele cometeu um homicídio. Criado na igreja, ele vinha à escola do culto dominical, participava do culto dos jovens, ouvia a palavra de Deus. Mas por que ele fez isso? Ah, meu irmão, nem todo mundo que está na igreja, nem todo mundo que vem à igreja, nem todo mundo que assiste o culto, significa, consequentemente, uma pessoa salva. E como é que você sabe que uma pessoa é salva? Eu volto ao início, eu estou colocando disso de novo. Quem é salvo, crê que Jesus Cristo é o Salvador. Quem é salvo, anda em santidade de vida. Quem é salvo, guarda os mandamentos de Deus. Quem é salvo, ama Jesus e não ama o mundo. Porque quem usa crack, quem cheira cocaína, quem fuma maconha, quem sai com uma mulher para ir para o motel, está amando o mundo, está dando lugar às obras da carne, está sendo dominado pelo espírito desse mundo, está servindo ao Deus deste século, está sendo escravo da sua própria natureza pecaminosa, porque não nasceu de novo, não conhece a Jesus Cristo, não foi regenerado por Deus, não tem a salvação, não tem a vida eterna, não tem esperança, não tem fé em Deus, e com a sua vida está dizendo, eu não sou salvo. Mas foi criado dentro da igreja. Meus irmãos, vocês estão conseguindo penetrar nessa verdade? Ela é muito profunda. Ela é muito profunda. O fato de você estar na igreja, de você ter uma carteira de membro, de você dar o dízimo, não significa que você seja salvo, a não ser que você realmente seja salvo, porque você teve uma experiência com Jesus, você se converteu, o Espírito Santo lhe transformou, lhe regenerou, você sabe que é uma nova criatura, você sabe que Deus lhe ama, tem um projeto de vida para você, você sabe que Jesus tem um compromisso com você, e você reage a isso, amando a Jesus, servindo a Jesus, adorando a Jesus, fazendo a vontade de Jesus, vivendo para a glória de Jesus, pregando o evangelho de Jesus e vivendo de acordo com a vontade de Jesus. Amém? Aí você está evidenciando. Eu não estou falando em perfeição, por favor. Não é perfeccionismo. Nós erramos, nós pecamos. Errar é desviar do alvo, é transgredir a lei. E nós muitas vezes transgredimos as leis de Deus, nós muitas vezes desviamos do alvo. Mas a Bíblia diz, filhinhos, não erreis, não pequeis, mas se errarmos, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas os de todo mundo. Isso é, se você é salvo, mas se você tiver uma fraqueza, uma tentação e cair, se arrependa, volte atrás, peça perdão a Deus, se humilhe, confesse o seu pecado, porque Jesus é a propiciação pelo seu pecado. Propiciar é cobrir. É quando você ora, Jesus não olha para você,
Ele vai olhar para o... Aliás, Deus Pai não olha para você, Ele vai olhar para o sangue do seu Filho derramado sobre a cruz que está sobre a sua vida. Está aqui o sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu estou orando, pedindo perdão porque eu menti, pedindo perdão porque eu fiquei irado, pedindo perdão porque eu fiquei com ódio de uma pessoa que me fez um mal. Então eu vou pedir perdão, vou pedir a Deus que tire esse ódio do meu coração. Naquele momento, quando Deus olha para mim, Ele não me vê. Eu estou falando metaforicamente. Ele olha para Jesus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas de todo mundo. Quem se converter tem essa bênção. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Mas isso é uma atitude constante e contínua. Por isso que lá em Provérbios 4, verso 18 diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até andar em luz crescente. Amém? Como vencer o mundo? Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros uns com os outros. O mundo é muito atrativo. Quando você abre a telinha da internet, se não tiver cuidado, vai ser fisgado. Sim ou não? TV a cabo, né? Os outdoors que temos na cidade, os atrativos do mundo são muitos. São muitos e são variados. E são sedutores. Como vencer o mundo? Eu gostaria de propor, para encerrar, 3 princípios. Esses princípios devem nortear a nossa fé. Primeiro, vencemos o mundo pela fé. O texto de 1 João 5,4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus, todo que é salvo, convertido, vence o mundo. O mundo aqui é um sistema de valores. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como é que a gente vence o mundo? Pela fé. Agora veja bem, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas a certeza prova das coisas que se esperam. Hebreus capítulo 1, verso 1. Amém? Porém, existe um conceito de fé no hebraico que é muito interessante, que eu descobri essa semana quando eu estava preparando essa mensagem. Quando Abraão foi justificado pela fé, lá em Gênesis 15, verso 6, diz: e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, imputado como justiça. Crer ali no hebraico, crer em Deus ali, naquele contexto, é apoiar todo o peso sobre. A palavra hebraica traduzida por crer significa apoiar todo o peso sobre. Abraão, com seu ato de fé, apoiou-se completamente na promessa de Deus e no Deus da promessa. Então, crer nisso, o peso do pecado, o peso da tentação, o peso da culpa, o peso da atração ao mundo. Pegue esse peso que você está levando e jogue aos pés da cruz. Deixe nos pés de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse jugo, esse peso, coloca aos pés de Jesus. Isso é fé. É você depositar, você apoiar todo o peso que está sobre você aos pés da cruz. Assim você vai vencer o mundo. Porque nós somos tentados, irmãos, nós somos humanos, nós somos de carne e osso. O crente não é imune ao pecado, não. Mas precisamos vencer o pecado e o mundo pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, através da fé. Amém? Segundo, nos submetendo ao Espírito de Deus. Gálatas 5, 16 e 17. De novo, por favor. Eu tenho escrito aqui, mas por favor, põe aí no data show. Gálatas 5, 16 e 17. Por isso vos digo, ou por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Carne aí é a natureza pecaminosa. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Está vendo aí?
temos que nos submeter ao Espírito. Ou eu me submeto ao Espírito de Deus que está em mim, que mora em mim, que vive em mim, que se move em mim, que habita em mim. Ou eu me submeto à minha natureza caída e eu dou lugar à carne, e eu dando lugar à carne, eu vou ser atraído pelo mundo com as suas paixões e concupiscências. Então é um ato de fé, mas é também uma decisão racional e consciente. A vida, meus irmãos, exige decisões. A vida cristã exige decisões e tomada de posições. Somos livres para tomar decisões, mas nos tornamos escravos das decisões que tomamos. Quando um homem deixa sua casa para viver com outra mulher, ele está tomando uma decisão consciente, mas ele também está se tornando escravo daquela decisão. Quando um jovem trai a sua namorada ou a sua noiva, a mesma coisa. Quando você faz alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, à vontade de Deus, toma uma decisão errada, você está conscientemente tomando uma posição pelo lado errado, dando lugar à carne, não ao Espírito. Isso traz consequências. A Bíblia diz em Romanos 8,13, e na versão grega diz exatamente assim: porque se estás vivendo segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E Paulo diz em Colossenses 3,5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Fazei morrer, crucificai o ego. Como Paulo diz: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora pela fé, vivo no Filho de Deus que me amou, esse mesmo se entregou por mim. É pela fé, sim, mas também você tem que ter uma atitude, você tem que tomar uma posição de se deixar dominar, controlar, se encher e guiar pelo Espírito de Deus e não pela sua natureza humana. Tiago 4, versos 7 e 8 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, alimpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações. É uma questão de posicionamento, meus irmãos. Tudo na vida é posicionamento, tudo na vida é decisão. Se você tomar uma decisão e você for firme, ninguém vai demovê-la dela. Ninguém. Seus melhores amigos, seus familiares, o diabo, Satanás, os demônios, o sistema de valores do mundo. Eu tomo uma posição e nessa posição eu me firmo, porque eu amo a Jesus e eu quero glorificar a Deus. Amém? Tome a posição de amar ao Senhor, de servir ao Senhor, de dar os frutos do Senhor, de guardar o mandamento do Senhor e viver para a glória de Deus. Tanto Agostinho, ele disse algo tremendo: e Senhor, toma o meu coração, porque eu mesmo me portava aqui. Ele disse: Senhor, eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou humano, eu sou tendente à queda, mas eu quero que o Senhor domine o meu coração. Eu quero que o Senhor controle a minha vida. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha existência. Eu quero que o Senhor determine as minhas decisões. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito, não pela minha vontade. Amém? Em último lugar, primeira maneira de vencer o mundo é pela fé. Segunda, submetendo o seu Espírito de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, cultivando uma vida de devoção e comunhão com Deus. Como é que nós podemos, meus irmãos, sinceramente, vencer esse mundo com tantos atrativos, com tantas coisas que seduzem? Certo? Não para ler a Bíblia, não para orar, não para adorar o Senhor. Só na igreja, mas a igreja é um louvor congregacional, a igreja é a oração congregacional, a igreja é o ajuntamento dos salvos para adorar a Deus, cultuar a Deus, buscar a presença de Deus, ouvir a palavra de Deus e crescer junto. Edificar, ter edificado na fé. Mas você tem que ter a sua relação pessoal com Deus. Você tem que se relacionar com Deus através da meditação na palavra de Deus. Oh, como amo a tua lei, é minha meditação todos os dias. Quanto tempo você gasta na internet? Agora, vamos fazer um comparativo. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta dentro da televisão? Eu não estou censurando isso, eu estou fazendo um comparativo. Quanto tempo você gasta vendo televisão? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta conversando com os vizinhos quando chega do trabalho, da faculdade, com os amigos, na internet, no Facebook, no FaceTime, em qualquer rede social, em qualquer aplicativo aí, né? Quanto tempo você gasta? E agora, quanto tempo você gasta adorando a Deus? Lendo a palavra,
orando, buscando ao Senhor, cultuando ao Senhor, individualmente, pessoalmente. É uma questão de escolha, de decisão, de posicionamento. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amós disse: buscai ao Senhor e vivei, buscai o bem, não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Em Efésios 6 e 10, eu termino aqui, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tomai toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, cingindo vossos lombos com a verdade, embraçando o escudo da fé, com o qual apagarei todos os dados do maligno, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica do Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, para que no abrir da nossa boca seja dada a palavra com confiança, para fazermos conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual somos embaixadores em carteira. Se fortaleça em Deus, na palavra de Deus, no Espírito de Deus, na presença de Deus. Busque o revestimento do poder para a sua vida. As pessoas hoje correm freneticamente atrás de muitas coisas, mas muito poucas pessoas correm aos pés da cruz para se prostrarem e adorarem ao Senhor. E dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, minha família, meus negócios, meu futuro. Ajuda-me, dá-me força para vencer esse mundo, dá-me força para vencer a tentação, dá-me força para vencer a minha carne, dá-me força para vencer as seduções dessa vida, porque eu sou fraco, eu sou pó, eu sou cinza, eu preciso de ti. Ajuda-me, Senhor, fortalece-me, Senhor. Lembre disso, meu irmão, a decisão é sua, é pela fé, mas também depende do seu posicionamento. Nesse posicionamento, você tem que cultivar uma vida devocional com Deus, de relacionamento e comunhão com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você seja nas mãos do Senhor. Aleluia! Instrumento para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.